dia, seja bem-vindo a São Leopoldo. Muito obrigado, Sapo, pela recepção, né? Um bom dia a todos os ouvintes aqui da Mais Independência. Eu fico muito feliz em hoje aqui. A gente está, como tu disseste, aqui numa comitiva, né? Com Jefferson Falcão, Gabriel Dias, também o nosso querido amigo Cláudio Giacomini, que está aqui na... O Giacomini está aí. O Giacomini está aqui dentro da rádio, também o Gutierrez. E para a gente vir falar aqui contigo de um assunto que volta e meia aparece, infelizmente, no noticiário, nas rodas de conversa, que é a corrupção. Né? E a corrupção, Sapo, quando a gente é uma chaga. Ouve falar de corrupção, dessa praga que acomete o nosso país, normalmente as pessoas se lembram, Falcão, de Brasília. Né? Fala em corrupção, se vê a imagem de Brasília, né, Gabriel? Por quê? Porque, obviamente, os grandes escândalos de corrupção chamam muito mais atenção da imprensa, das pessoas, e os grandes escândalos de corrupção acontecem na nossa capital federal. Porém, no dia a dia, as pessoas não têm noção do quanto as irregularidades, essa praga da corrupção também acomete muitos municípios do nosso país. A corrupção ela pode ocorrer, muitas vezes, em áreas que nós nem imaginamos, como na simples capina de uma praça ou da rua, da limpeza das bocas de lobo, dos bueiros da cidade, nas podas de árvores, em serviços do cotidiano da cidade. Não só nas grandes obras. Né? Não só nas grandes obras, Sapo. E Porto Alegre, a nossa capital, enfrentou isso. Nós tivemos, foi um escândalo muito famoso, entre outros, na nossa capital, o famoso escândalo do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, que era o departamento responsável por fazer essa limpeza das redes de drenagem para combate a alagamentos. Que tinha bueiro tão limpo lá que dava para fazer refeição dentro, né? Tão limpo que era. Sabe o que era mais incrível, Sapo? Limpar a boca de lobo em rua que não tinha boca de lobo. Isso também aconteceu. Então, isso aconteceu também. Eu quero dar um bom dia aí. O doutor Gabriel já é figura carimbada aí, participa do Café Mais, agora participava com o PC, agora com o Luiz Fernando Fracasso. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, sempre um prazer estar aqui, sabe, poder falar sobre a nossa cidade. Hoje, acompanhando o vereador Ramiro Rosário de Porto Alegre, que trouxe... na verdade, está trazendo essa ideia que foi agora sancionada lá em Porto Alegre, projeto de lei anticorrupção, e, como ele disse, é uma pauta que, infelizmente, a gente não pode deixar de falar, e aqui na nossa cidade, especialmente, nós temos que ter um olhar, né, especial quanto a isso, e eu e o vereador Falcão, então a gente entrou em contato com o Ramiro, que fez esse trabalho, que teve repercussão nacional, inclusive o projeto dele, e vamos tentar aplicar isso na nossa cidade. Muito bom dia, vereador Jefferson Falcão e o Gutierrez, que está ali, você está no cantinho ali. Então, o Gutierrez acertou comigo e trouxe... A oposição da cidade está aqui, então, hoje, é isso? Os dois vereadores de oposição da cidade. Os principais, hein? Fazendo um belíssimo trabalho, inclusive, aqui em São Leopoldo. Bom dia, Falcão. Bom dia, Sapo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais Independência. Quero agradecer, então, a presença do vereador Ramiro aqui de Porto Alegre, né, e do meu colega Gabriel Dias. Então, o vereador Ramiro, né, o prefeito de Porto Alegre sancionou a lei anticorrupção na semana passada. Pois é. E hoje, então, o vereador Ramiro veio nos apresentar, né, essa lei, né, e nos trazer ideias aí de como a gente pode tentar implementar aqui na nossa cidade. Né, como o meu colega Gabriel Dias já falou, aqui em São Leopoldo acho que carece de uma lei, né, anticorrupção, né, tendo em vista aí que o nosso atual prefeito já, né, responde aí a mais de 40 processos por improbidade administrativa, então uma lei anticorrupção aqui em São Leopoldo viria a calhar, né, e acho que seria muito importante para trazer mais segurança a todos os leopoldenses. O que é essa proposta? O que é essa lei? Eu estava lendo ali alguns itens muito interessantes, né? De maior transparência e maior controle, inclusive com a figura de um gestor, né, responsável, e alguns gatilhos para fiscalização. Como é que, com essa lei, esta lei foi aprovada, está sancionada aí em Porto Alegre, tu está trazendo, está botando na mão dos dois aí, é isso? Está acontecendo? Na verdade, aqui nos honra muito, Sapo, né? Porque o Jefferson Falcão e o Gabriel Dias, que estão fazendo um trabalho de repercussão já para todo o Rio Grande do Sul, aqui são dois políticos que representam aquela esperança que a gente tem na renovação e no bom trabalho dentro das nossas câmaras de vereadores, da Assembleia, do Congresso, que a gente espera que sigam crescendo na política, fazendo uma oposição firme aqui
ao Vanazzi, né? E que bom que estão fazendo isso, estão sendo reconhecidos também por esse embate em defesa da cidade de São Leopoldo, e eles também agora apresentarão aqui o nosso pacote contra a corrupção, que foi aprovado em Porto Alegre em dezembro do ano passado, sancionado pelo prefeito Sebastião Melo na semana passada. E esse pacote, Sapo, essa lei, ela não é um protocolo de intenções. Eu acho que a gente tem que deixar isso aqui bem claro. De lei, o nosso Brasil já está cheio de leis que não são aplicadas, muitas delas, infelizmente. O nosso projeto, porém, ele traz uma série de medidas práticas, medidas essas que o cidadão, inclusive, consegue compreender e acompanhar, como, por exemplo, GPS em máquinas, equipes e veículos de serviços contratados pela Prefeitura. Isso é fundamental para saber onde as equipes estão, qual o trabalho que está sendo desempenhado, fotos do antes e depois dos serviços, cláusula de desempenho nos contratos para a gente pagar por produtividade, para não ficar pagando equipe que não trabalha, para que a gente possa dizer, olha, a praça tem X metros quadrados, foi executada e vamos pagar por metro quadrado de praça varrida, quilômetro linear de avenida que foi capinada. Também traz uma medida importantíssima, Sapo, que é o compliance, o programa de integridade, que é tão falado aí nas grandes empresas. Nós queremos trazer para dentro da administração, já que o prefeito, né, os prefeitos não podem contratar quem querem, tem o processo licitatório, Sapo, né, para fazer as contratações das prefeituras, pelo menos a gente tem que buscar ter um mínimo de decência e buscar fornecedores e prestadores de serviços mais íntegros, que tenham dentro dos seus estatutos, dentro da sua empresa, a responsabilidade e o compromisso com o combate à corrupção através do sistema de compliance, e as pessoas podem pesquisar aí quais são as medidas que podem ser tomadas dentro das empresas. A gente faz também um planejamento aprimorado do poder público, grandes obras que são entregues muitas vezes sem planejamento. O que quer dizer isso? Aquelas obras, sabe, que só servem para a primeira foto, para a inauguração. Sim, só que não se pensa placas. na manutenção. As placas. Não se pensa na manutenção, quanto que vai custar, como que vai ser feita a manutenção. Então, a lei anticorrupção coloca dentro também a obrigatoriedade, a partir do momento que o município vai lá fazer a obra, ele vai dizer, nos próximos 10 anos, como vai manter e como vai ser feita essa manutenção. E uma série de outras medidas práticas que combatem efetivamente as irregularidades dentro da administração, combate a ineficiência também, e sem sombra de dúvidas aqui, o Jefferson Falcão e o Gabriel Dias, que já fazem um trabalho fundamental para a cidade de São Leopoldo, com esse pacote contra a corrupção, terão condições aí, não apenas de propor uma melhoria efetiva na administração pública de São Leopoldo, mas também de ter um instrumento para fiscalizar, de fazer com que cada um dos gabinetes dos vereadores, que a imprensa sabe, que a rádio mais independência, tenha mecanismos de poder fiscalizar o poder público, de no site da prefeitura saber onde as equipes estão prestando serviço. Qual é a ideia de vocês, Falcão e Gabriel, dar seguimento nisso no município, que é o que nos interessa? Vou iniciar aqui, vereador Falcão. Na realidade, sabe, primeiro, esse movimento que a gente está fazendo de chamar o Ramiro para a gente ter essa conversa, para ele nos apresentar o projeto, demonstra também, como ele disse, que a gente está deixando de lado talvez um dos grandes problemas da política, que é olhar para seu partido, olhar para algumas bandeiras e São ficar... 3 partidos representados aqui, né? E a gente não está olhando para isso. A nossa política, e talvez seja uma coisa que nos aproxima muito, que é uma política para resolver problemas e não para ficar discutindo, né, algumas questões ideológicas que acabam não influenciando na vida das pessoas. Essa questão nos preocupou, a gente vinha conversando aqui em São Leopoldo também, nós temos, né, um papel como fiscalizador do Executivo Municipal, mas sempre querendo contribuir. E a gente enxergou no pacote anticorrupção que o Ramiro apresentou em Porto Alegre uma oportunidade de contribuir, não só através desse mandato, mas também para a história de São Leopoldo, né? Para tirar essa chaga da corrupção. Nós estamos na cidade que já prendeu 12 vereadores em um certo momento da sua história por corrupção. Então, tinha uma galeria especial lá no Central. Então a gente, com um projeto dessa grandeza e dessa magnitude, a gente consegue ter mecanismos de controle e, mais do que isso, uma coisa que eu achei, pelo menos a mim, me tocou muito, como tu falaste também, ela dá ao cidadão a possibilidade de fiscalizar muito mais. Porque quando tu gera transparência no processo
da administração pública, tu empodera o cidadão também e ele consegue fazer essa fiscalização, porque nós somos 13 vereadores apenas, no município de 260 mil, e 4 de oposição, que é quem realmente... 4? Tem certeza? Eu sigo ainda... Às vezes eu me pergunto. Não sei se pode ser 5, pode ser menos. Eu sigo ainda com o nas mapa. contas aí, deixa eu ver. Eu sigo com o mapa pós-eleição ainda, né? Então, são poucas pessoas para fiscalizar e é muita coisa. Então, esse pacote gera também esse empoderamento da sociedade civil para poder fazer a fiscalização, que a gente acha muito importante contribuir, né, com todo mundo poder fazer essa fiscalização. Lógico, né? Esse projeto vai ser discutido entre os outros vereadores. Vocês vão apresentar antes ou vão apresentar um projeto direto? Vamos fazer uma discussão com a sociedade, não só com os vereadores. Vamos fazer uma audiência pública? Tem que fazer todo o processo político na nossa cidade, né, Falcão? Porque é um processo. Processo, é coisa de advogado, a gente. Volta e meia eu estou no plenário e falar o processo. Não, é o projeto. É um projeto complexo, não é um projeto simples. Então, ele tem que ser bem discutido, bem debatido com a sociedade, com os vereadores, para que a gente possa realmente deixar um projeto que seja também executável em São Leopoldo, né? A gente vai ter que fazer as adequações ao município de São Leopoldo. O nosso gabinete, Sapo, acho que tu pôde perceber desde o início, né, se tratando de transparência e anticorrupção, né, a gente está buscando ideias e vimos no projeto, né, magnífico do vereador Ramiro, né, sancionado e teve repercussão estadual e até nacional, né, uma grande oportunidade da gente tentar implementar na nossa cidade, né, e de fato trazer mais segurança. A gente escuta falar muito aqui na nossa cidade, Ramiro, desse toma lá da cá, né, empresas grandes, né, que têm grandes obras na cidade há muitos e muitos anos. Né, entra prefeito, sai prefeito e continuam sempre as mesmas empresas. Né? Então, há muitas histórias de que eles auxiliam depois nas campanhas, financiamento de campanha. Então, o teu projeto, né, acho que vai auxiliar muito, né, no combate a esse tipo de questão, né? Então, mas isso não seria o problema. O problema é se tem coisa errada na execução do contrato. Aí é que tá, sabe? Uma empresa só tem condições, eu não vejo problema. Não é problema, mas é que 2, 3 empresas têm condições eu prefiro até que faça. Que também não vejo problema, mas é que realmente não tem muita transparência, né, nesses contratos, e a partir do teu projeto, da tua lei anticorrupção, a gente vai conseguir que todos os cidadãos, né, possam ter acesso e cobrar. E o que o Falcão está dizendo aqui é muito importante, sabe? Porque essas empresas, na verdade, a empresa não pode mais contribuir com campanha política, né? É a pessoa. Mas as grandes empresas do país, aquelas empresas que são sérias e que têm este programa de integridade, o compliance, normalmente, né, os seus diretores, os seus proprietários têm um sistema já que elas não podem mais. Sim. Os sócios não podem mais doar, contribuir fisicamente para a campanha. Né? Eu vi em Porto Alegre, por exemplo, uma grande empresa de Porto Alegre, muito acostumada em campanhas passadas em contribuir com as campanhas dos políticos da cidade, né? Ela passou a adotar uma nova medida. Ela disse, olha, os nossos sócios e os nossos diretores não podem nem pessoalmente mais contribuir. Isso é um programa de integridade, isso é compliance e isso também moraliza a máquina pública. Sim. Não, e aquela questão ali que o Ramiro colocou de pagar conforme a produtividade, né? Os contratos serem por produtividade, eu acho muito bom, porque a gente vê aqui contratos muito altos aqui em São Leopoldo e a gente vê praças abandonadas, então tu não consegue ver que o serviço foi de fato executado, né? E então aquela empresa muitas vezes acaba recebendo e não executando o serviço da melhor maneira. Então, excelente essa tua lei e a gente vai fazer o possível para tentar colocá-la em prática aqui na nossa cidade. E é a nossa lei agora. Mas as portas estão abertas para a apresentação do teu trabalho, mesmo porque Porto Alegre impacta. Então, às vezes a gente acha que não, mas algumas ações na nossa capital impactam nos nossos municípios de uma forma ou outra. Está aí o caso. Né? Sem sombra de dúvida, Sapo. Mais uma vez, muito obrigado, né, por abrir aqui os microfones da Mais Independência. A gente fica à disposição de vocês. Também faço convite aqui aos ouvintes que possam conferir, né, a íntegra do pacote apresentado em Porto Alegre. Tem no nosso site ramirorosario.com.br, né, ramirorosario.com.br. E, repito, estamos muito orgulhosos, honrados com a apresentação do pacote contra a corrupção aqui na cidade de São Leopoldo pelos competentes vereadores Jefferson Falcão e Gabriel Dias. Certo.